Bom dia, shalom. Estamos aqui iniciando uma semana. Amém. Vamos ver se a gente consegue colocar um microfone aqui. Será que funciona, gente? Peraí. Vamos ver. Eu preciso de alguém online para me falar se esse negócio funciona. Né? Quando alguém entrar, eu pergunto. E som, 1, 2, som. Nossa, que barulheiro. Se tiver funcionando, deve estar fazendo barulho. Vamos ver, né? Vamos ver se vai estar funcionando isso. Vamos ligar aqui nosso YouTube. Cadê aqui nosso computador? Deixa aqui pertinho de nós. Oh, Deus maravilhoso, Pai, como é bom iniciar o dia na Tua presença, Pai. Oh, Senhor, um momento contigo vale muito mais do que 1000 outros em qualquer outro lugar. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom te servir. Como é bom te adorar. Como é bom te sentir. Como é bom te ter, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma semana que começamos na Tua presença. Obrigada pelo privilégio de louvar o Teu nome, de tê-lo ao nosso lado. Obrigada por ser vivo, real. Fala conosco, Senhor, no dia de hoje. Que a Tua palavra possa entrar em nossos corações. Que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Que tenhamos entendimento, conhecimento. Que tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar possa de fato entrar em nossos corações e em nossas mentes. Que não passe desapercebido, mas que através do Teu Espírito possa ser revelado a nós. Eis-nos aqui, Pai, desejosos mais de Ti, desejosos por mais de Ti. O nosso desejo é estar nos Teus atos, é estar na Tua presença, é estar em Ti, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu perdão, obrigada pelo Teu amor. A nossa oração, Pai. Amém e amém. Você tá no Instagram? Não. Eu coloquei um microfoninho e conectei aqui, só que eu não sei se tá funcionando. Depois você vê pra nós. Se não tiver, eu até tiro aqui. Então vamos lá. Hoje vamos de Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18. Hã? Tá de boa? Que legal. Êxodo 18. Êxodo 18. Vamos fixar essa mensagem aqui. Aqui. Êxodo 18. E a palavra do Senhor começa assim para nós. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel.
e soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés dizendo que estava chegando com a mulher e os 2 filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro. Curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Ai, olha que bonito. Curvou-se em sinal de respeito. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde. E depois eles entraram na barraca de Moisés. Acho lindo relatar esses detalhes, sabe? Um olhou para o outro, perguntou como é que estavam, se iam bem de saúde. E depois eles entraram na barraca de Moisés. Versículo 8. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo seu povo, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse: louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora eu sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Que versículo lindo, gente. Versículo 12. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. Olha que legal! Jetro trouxe uma oferta em sacrifício a Deus. Que lindo, gente! Completamente queimada. E não apenas uma oferta, animais para serem mortos. Versículo 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo?
com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? E aí Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. E eu explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora, escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você representa o povo diante de Deus e também que leva a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Que capítulo lindo! Preciso marcar aqui essa parte do conselho. 17, versículo 17 ao 23. Oh Pai, obrigada, Senhor, pela leitura da palavra. Obrigada, Senhor, por cuidar tanto de nós. Obrigada porque como temos aprendido, cada etapa que lemos, cada história, cada parte que lemos, o quanto o Senhor tem nos ensinado, o quanto temos nos identificado. E obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada, Pai, obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque a Tua palavra se renova. Tudo que está aqui e que temos acesso tem a intenção de nos ajudar, nos ensinar. E é isso que desejamos, Senhor. Ao ler, Deus, a palavra, o nosso desejo é absorver, aprender, crescer em Ti, aumentar o nosso relacionamento contigo. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações tudo o que o Senhor deseja
que possamos mesmo aprender, colocar em prática, Pai, em nosso viver. O Senhor diz através das Escrituras que o povo perece por falta de conhecimento. Oh, Senhor, que isso não seja conosco. Eis-nos aqui, Deus, desejando mais de Ti, através da Tua palavra. Eis-nos aqui buscando mais do Senhor, para estarmos mais próximos, mais certeiros em nossas ações, direcionados pelo Teu Espírito Santo. É o nosso desejo, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se alegre conosco. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Amém e amém. Olá, gente. Nise, Gleice, Isabel, Tom, Aline. Deus abençoe vocês. Que palavra, hein? Hoje, com o Êxodo 18, o Senhor trazendo para nós um entendimento quanto a demandar para que outras pessoas possam ajudar na caminhada. Vocês conseguem imaginar? Eram milhares de pessoas ali e somente Moisés para direcioná-las. Nesse momento aqui, era como Moisés falou para Jetro, né? É como se formasse uma fila na frente da barraca de Moisés e ele tivesse que ficar ali o dia inteiro atendendo um por um para ajudá-los nas suas questões. Existem aqueles que são mais diretos e que falam, olha, é isso aqui. Existem aqueles outros que vão querer contar detalhes. E Moisés ouvindo um por um. Moisés ficava cansado e muita gente ia embora naquele dia sem ser atendido. E podia haver casos urgentes ali e que por conta da condição humana não poderia ser atendido conforme precisava. E isso, gente, o Senhor permite que Jetro vá ao encontro de Moisés nesse momento para trazer alívio para Moisés. Que sabedoria a de Jetro ao instruir Moisés para escolher ajudantes. Creio que, direcionado pelo Espírito do Senhor, Jetro teve esse entendimento. E que ensino para nós. Muitas das vezes a gente quer deixar as coisas para que a gente faça do nosso jeito, com receio de que as coisas não aconteçam se outro fizer. E hoje o Senhor trazendo aqui para nós esse ensinamento. Jetro não estava no meio do povo, não estava ali caminhando com o povo. O Senhor permitiu que uma pessoa de fora viesse e enxergasse uma situação que eles ainda não tinham identificado. E às vezes pode acontecer assim, né? Eu acredito que com vocês também. A gente geralmente fala assim, é bom uma pessoa de fora olhar, ou, né? Porque às vezes enxerga coisas que nós que estamos no meio não conseguimos ver. Vem com um ponto de vista diferente, né? E eu não sei se é por conta da versão da minha Bíblia, mas eu achei tão fácil a forma com que foi exposta, a forma com que foi conversada, a forma com que Moisés recebeu. E o Senhor orientando Moisés agora no processo da escolha. A estratégia foi exposta. Jetro trouxe para Moisés uma forma para aliviar o trabalho, para atender a todos. E ao aceitar,
o Senhor, usando Moisés como sempre, permitiu com que ele fosse selecionando aqueles que iriam representá-lo mais minuciosamente as pessoas para serem atendidas. É tremendo esse cuidado do Senhor, né? Tom colocou aqui para nós, olha, quando eu estudei administração, eu fiquei feliz, pois no acadêmico foi ensinado que o primeiro relato da administração é bíblico. E justamente esse capítulo, a instrução de Jetro, que lindo, amor, que legal. Se formos avaliar, tudo já está na Bíblia. E é o nosso melhor guia de vida, realmente o nosso manual. Glória a Deus, é verdade, amor. Esse outro comentário seu aqui foi o teclado? Achei que fosse algum código. Que lindo, gente. É verdade, né? É o nosso manual. Olha, e a gente vai perceber que em tudo que nós estudamos de forma secular, para a nossa vida profissional, nos especializando, capacitando, sempre tem um relato, um comentário da Bíblia. Estudos, pesquisas, vai e volta e tem um fundamento bíblico. E ver que literalmente é o nosso manual. A Bíblia o Senhor deixou justamente para que nos desse diretrizes, sabe? Nos ensinasse passos. E por isso que o Senhor diz, né, revelado aí para nós, que o mundo perece porque falta conhecimento. Por estar fácil o acesso, muitas pessoas não dão valor. Ninguém tem, às vezes, a maioria, né? Não posso falar ninguém não, a maioria das pessoas não tem noção da riqueza que é as Escrituras. E também eu acredito que é espiritual a dificuldade que nós seres humanos encontramos ao tentar iniciar a leitura. Aquilo que, através do Espírito do Senhor, se revela, tornando o ensinamento claro, muitas das vezes, algumas situações acontecem de você ler, reler e não entender nada. Quantos aqui conosco já relataram isso? Eu lia, parecia que estava grego, né? Lia, relia e não conseguia entender. Eu creio que há mesmo no mundo espiritual um levante para que se haja um impedimento para que as pessoas tenham interesse na leitura da Bíblia. O inimigo sabe de que tudo que nós tivermos conhecimento, nós vamos poder reivindicar e teremos sabedoria, discernimento, orientação de Deus para poder viver melhor e agradando o coração do Pai. E Ele não quer que tenhamos esse acesso. Então, o que Ele puder fazer para dificultar o povo de ler, Ele vai fazer. E aí nosso papel é insistir. No primeiro momento leu, não conseguiu, não desistir. Buscar mesmo, pedindo o Espírito Santo para conduzir a leitura. Não é um livro qualquer. Não é abrir a Bíblia e apenas ler um capítulo. É pedir mesmo que o Espírito Santo se manifeste neste momento para que toda a revelação seja, que o Senhor deseja que tenhamos o conhecimento, seja entregue a nós.
Que o Espírito Santo haja em cada versículo, em cada linha, trazendo para nós a resposta, a paz, o discernimento, o entendimento. E é muito bom a gente ver como a palavra do Senhor é viva. Como a palavra do Senhor é viva. Êxodo 18 fica para nós hoje como o capítulo que nos instrui e a entender que não precisamos trabalhar sozinhos. E não apenas na nossa caminhada com Deus, na caminhada em comunhão com os irmãos, é na nossa caminhada em todas as áreas. Em casa, conte com as pessoas que estão com você. No trabalho, na igreja, no ministério, no relacionamento. O Senhor nos instruindo aqui que Ele está no controle, Ele gosta dessa organização. O Senhor tinha um relacionamento direto com Moisés. E se Jetro estivesse falando algo que o Senhor não concordasse, na hora Moisés teria esse entendimento, o Senhor falaria com ele. Mas não. O Senhor, como eu disse, eu creio que Jetro sendo instruído por Deus ali através do Espírito de Deus, teve essa sabedoria, esse discernimento e trouxe um alívio para Moisés. Ele deve ter visto como humano, né? Ali Moisés, o corpo pesando, com toda a paciência, ouvindo, instruindo, mas uma fila de pessoas, às vezes Jetro viu pessoas lá atrás, com situações que poderiam precisar ser atendido e que não conseguiria a tempo. Talvez não tinha nem a ordem de preferência. Os preferenciais têm que ficar aqui na frente. Mulheres, crianças, idosos. Ou já tinha, né? Porque sempre quando iam para caminhar para algum lugar ou para guerrear, tinha essa questão de ser poupados, né? Então pode ter tido essa questão da preferência. Mas, enfim, preferência com relação aos assuntos, talvez não tinha. E que bonito a gente ver esse cuidado do Senhor. Denise comentou aqui para nós, verdade. Nós vimos 2 exemplos hoje. Gratidão pelo agir de Deus e sabedoria prática para viver de forma saudável e eficaz. Verdade, verdade, né, Nise? O Senhor cuida de detalhes. O Senhor cuida de nós. Era desejo do Pai preservar a vida de Moisés para que ele tivesse tempo, saúde para conduzir o povo. E o Senhor poderia ter orientado Moisés quanto a isso? Poderia. Mas é aquilo que nós já ouvimos, tudo que está ao nosso alcance para fazer, Ele quer que nós façamos. E o que não estiver ao nosso alcance, o Senhor intervém e age. Ele nos deu condições, nos deu entendimento, nos deu inteligência para poder pensar, elaborar, né? Jetro veio e trouxe esse alívio através de uma estratégia inspirada por Deus. Que o Senhor possa completar em nossos corações tudo aquilo que Ele deseja, que tenhamos entendimento, aprendizado, não apenas através desse capítulo, mas tudo aquilo que Ele revelar para nós no que temos lido até então.
A Nise completou aqui, realmente, humildade para ouvir e sabedoria para delegar também precisam fazer parte da nossa caminhada. É isso. Humildade para ouvir. Moisés, um líder de milhares ali. Jetro chegou para aliviar. Já pensou se Moisés não fosse humilde? E falasse, quem você acha? Jetro, quem você pensa? Com todo respeito, quem você pensa que é? O Senhor, Ele está comigo todos os dias. Ele fala comigo face a face. Você acha que se fosse para ser assim, Ele já não teria revelado para mim? E agora você chegou ontem, hoje já está querendo dar uma mudança aqui? Mas não foi desse jeito. Moisés humilde, recebeu cada orientação com o coração aberto. E o Senhor confirmando dentro dele que isso, eu tô nesse negócio, Moisés. Vai que vai dar certo. E prova disso foi que a sabedoria para delegar as pessoas escolhidas no meio daquela multidão veio de Deus. Veio de Deus. O Senhor foi mostrando. E para isso nós também precisamos ter intimidade com o Senhor para saber com quais pessoas eu posso contar para essa tarefa. Quais serão os escolhidos para me ajudar a resolver as situações do povo? Eu fico pensando no apóstolo ali em nossa igreja. Quando o Senhor vai mostrando para ele aqueles que ele pode escolher para ajudá-lo a cuidar das ovelhas. Precisa ser direcionado por Deus, gente, porque é uma responsabilidade, né? As ovelhas estão debaixo do cuidado do apóstolo. Mas como são muitas, ele precisa de ajudantes. E aí a escolha de cada um destes, que o vai representar nestes grupos de 1000, de 100, de 50, de 10. Senhor, precisa mesmo ser consultado para dar a orientação, né? Que delícia esse capítulo de hoje. Que o Senhor abençoe a sua semana, a nossa semana. E amanhã estaremos juntos aqui para absorver mais aquilo que o Senhor tem para nós com o próximo capítulo. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida e que a palavra do Senhor possa mesmo ficar em nossos corações, em nossas mentes e nos instruir de forma eficaz, de forma a trazer resultados para Ele. Em nome de Jesus. Beijo, Gleice, Nise, Tom, quem mais estiver conosco aí, que tenha entrado, Thales. Deus abençoe todos nós. Até amanhã, se Deus quiser. Uma ótima segunda-feira. E lembre-se, não negocie a presença do Espírito Santo. Não abra mão de tê-lo em todos os lugares, ambientes e situações. Só esteja se o Senhor estiver contigo. Se for para poder agir de forma com que Ele não vai fazer parte, nem faça. Que o Espírito Santo seja o seu amigo inseparável, inegociável. E o convide para ser assim na sua vida. Aquele que vai estar contigo em todo o tempo, não apenas em alguns momentos, mas dê acesso e liberdade para Ele conduzir o seu viver. Amém? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!